Voltamos com a nossa conversa com o ilustrador Elvis Calhau. Bom, Elvis, a gente terminou o primeiro bloco você falando do seu trabalho na design de embalagens, né? E você vai para uma agência e fica nessa agência 7 anos. Isso. É através desse design de embalagem que você consegue esse trabalho. Exato. Eu percebi como é que funcionava, né? E também comecei a reparar nos artistas. Então eu trabalhava na área técnica e eu que aplicava esses personagens, né, nesses produtos, né? E nas artes desses produtos. E aí eu falei, poxa, mas quem que é esse cara aqui? Ah, o site dele é esse aqui e tal. Aí eu olhava e falei, nossa, quanta coisa, né? E aí eu falei, acho que eu vou fazer isso aí. E aí eu comecei sozinho, desenvolvendo e aquela coisa, né? Quando você uma agência te contrata, não adianta só desenhar bonito, né? Você tem que resolver o problema dele. Então, já tive várias madrugadas aí, sem dormir, fazendo, sabe? Mas... Porque daí você envia e ele fala, ainda não tá bom, tô precisando desse acerto. Tem as alterações, faz parte, né? Mas como eu queria muito, né? Eu falei, cara, é isso e... São os ossos do ofício, sabe? Vamos que vamos. Enquanto a gente estiver conversando aqui, eu vou pedir pro pessoal da técnica ir soltando os desenhos do Elvis, como é muita coisa, pode ir soltando enquanto a gente vai conversando aqui. E aí você fica nessa agência 7 anos, e eu acho que é num desses trabalhos, não sei se foi pela agência, que você fez o trabalho pro time de vôlei. Isso, da Nestlé. Isso. Eu já estava trabalhando para eles, já fazia uns 5 anos, mais ou menos. E aí eles falaram, chama lá o Elvis para poder participar desse projeto, né? E era um personagem cartoon, e era uma ação para o Dia das Crianças. E foi muito bacana, porque eu fiz assim... Quando é coisa que eu gosto muito, que eu bato o olho e gosto muito de fazer, então a coisa flui melhor, né? Então foi super rápido de fazer. E o dia também da entrega eles me chamaram, então eu conheci gente que estava jogando na seleção na época, sabe? Então foi uma felicidade muito grande para mim. Porque o trabalho você pegou as jogadoras de vôlei eles mandaram e desenhou as fotos, elas crianças para estampar na camiseta. Exato, Eles mandaram as fotos e aí fui fazendo os estudinhos, né, até chegar tentar imaginar uma versão criança já, dentro do que eu consigo fazer, né. E hoje em dia, daqui a pouco vai chegar essa foto do time de vôlei pra gente ver. Ah, legal. Você acha que você se dá melhor no estilo da caricatura ou da charge em si? Como é que você divide isso no seu trabalho hoje, né? Então, hoje no meu trabalho, pro trabalho que eu já desenvolvo profissional de design de personagem para publicidade, embalagem, aí é o cartoon mesmo, né? Tem que ser uma coisa mais indo para uma Pixar, sabe? Tem que ser mais ou menos aí. A gente vê só pra gente interromper um pouquinho, claro, uma caricatura sua do Poderoso Chefão, né? Isso. O Al Pacino com o Marlon Brando ali no fundo. Isso. Então, esses trabalhos, eles começam a puxar uma outra parte minha, que é a parte do humor, que eu não sabia que eu tinha, sabe? E assim, entre um trabalho profissional e outro, eu comecei a buscar isso aí, sabe? Falei, vou fazer umas coisas mais... que eu tenho vontade de fazer. Então eu acabei mesclando um pouco, tem coisas que eu tentei fazer mais realista, mas sempre acaba descambando para um cartoon, sabe, para uma coisa mais cômica. Então, e aí eu fui descobrindo, falei, cara, eu acho que eu tenho a pegada para isso aí, de contar história, sabe? A questão da história começou com pequenas... Com imagens únicas, né? Charges únicas, né? E aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a me envolver mais com a questão política, né? Quando a gente tá vendo aí, que é o que passou tá agora a caricatura do Olavo de Carvalho. Eu imagino que essa próxima é baseada no 1984, né? Do George Orwell, né? Exatamente. E também esse período que a gente ficou trancado, né? Com os lockdowns, isso também mexeu muito comigo. Você se autodesenhando aí. Auto me desenhei.
E aí eu falei, não, eu preciso me expressar, porque no trabalho que eu já desempenhava, você não tem isso, sabe? Você tem que atender a demanda do cliente e você não tem um tempo para você colocar o que você está sentindo, o que você quer reclamar, sabe? Então, eu acho que é uma nova fase de 2018 para cá, sabe? Porque também por meio do desenho você pode mandar mensagens de modo subliminar, né? As pessoas não precisam entender na hora. Elas veem o desenho e depois elas refletem do jeito que quiserem, né? Isso, E aí o bacana é que agora, porque antes eu fazia muito esporádico. E agora, assim, como a coisa está crescente em mim, eu tô praticamente todos os dias eu faço alguma coisinha, sabe? Então, essa mesma aí, não sei se eu posso comentar. Pode falar. Essa daí foi uma das primeiras que eu fiz na época que eu fazia curso de ilustração. E aquilo eu fiquei tão impressionado que eu falei, nossa, cara, é uma semente essa aqui, sabe? Para alguma coisa no futuro, né? Tipo, e o pessoal gostou, elogiou bastante. E eu fiquei, poxa, será que é isso? Mas como eu tinha muito aquela obrigação assim, de ter um ganha-pão mesmo, sabe? De estar trabalhando para as empresas, então eu falei, eu deixei meio de lado, sabe? Mas só agora que eu estou resgatando essas coisas, de trabalhar com humor. Tanto é que a gente pode ver até naquela outra na foto anterior que você só assinou Elvis, né? Eu assinava como Elvis. Não está o Calhau ainda. Não está o Calhau ainda. Então, esse processo então de criação que você está falando para a gente, que veio apertando mais de 2018 para cá, aí você se baseia assim, ou pra gente ver, a foto do time lá de vôlei, né, que a gente estava falando agora há pouco. Exato. Foi muito legal. É muito legal isso daí, né? Desenhar elas. E eu aposto que surpreendeu as próprias jogadoras também, né? Foi muito bonito. Foi muito bonito, porque elas me explicaram antes o que ia acontecer, falaram, ó, elas não sabem, tá? E me colocaram numa mesa desenhando, do lado da quadra, e elas treinando, e era cada porrada. Eu falei, nossa, eles vão me acertar aqui, será? E aí, na hora que pararam o treino, trouxeram as camisas, e foi muito bonito ver, assim. Pra mim, foi uma satisfação muito gostosa. Coloca a próxima foto pra gente ver aí dos desenhos delas aí. E aí, o que a gente tava falando é que você... Hoje se baseia maior do 1984. Essa foi a última que eu fiz. Se baseia muito em literatura, cinema, artes em geral, para você então poder se expressar. E as pessoas também que veem o seu desenho, elas também precisam de uma base para poder identificar o que está representando ali, né? Isso nesse último que eu fiz aí do 1984, algumas pessoas perguntaram, mas qual que é o sentido, né? Mas esse tipo de comentário foi bem pouquinho que apareceu, assim, de questionar, mas o que você quis dizer? Só que a grande maioria já entendia. E porque o público que eu construí está mais engajado politicamente e também tem esse gosto por literatura, né? E principalmente essas que falam de distopias, né? Então é um público que eu acabei construindo e eu acredito que agora eu consigo guiá-los, assim. Eu não preciso me explicar muito para poder fazer, né? Eles já vão entender. Por exemplo, eu também adoro esses tipos de desenhos políticos e com mensagens, mas eu acho que quando a pessoa entende, o desenho não precisa ter legenda, né? Não. Não precisa ter uma explicação ali, é o desenho em si. Exato, Eu procuro não escrever muita coisa, sabe? Algumas vezes eu fico pensando, o que eu posso escrever aqui, o que eu posso escrever... E de repente me dá uma ideia, e se eu não escrever nada? Né? E aí eu testo. E aí se dá certo, eu falo, beleza, eu acho que é essa a pegada, eu continuo. E você citou agora há pouco o tempo da pandemia, né? Dos lockdowns. Como é que foi para você passar essa temporada isolado? Foi bem difícil, né? Como para todo mundo, né? Eu acredito que ali eu tive esse aperto, assim, sabe, de querer expressar muito mais forte do que antes. Porque eu já estava querendo mudar, sabe? Eu estava falando, não, eu preciso fazer coisas autorais, né? Então, essa aí, por exemplo, eu já tinha feito antes, então já estava, né? E aquilo, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Então, foi um período bem complicado, assim, né?
mas ao mesmo tempo eu tinha um medo assim de colocar, sabe, ser criticado, ainda tinha um pouco disso. Falei, poxa, mas eu vou mexer com política, ainda colocar coisa de saúde, sabe? Como é que eu vou fazer isso daí? E aí eu lembro que a primeira vez que eu tentei foi uma ilustração que é a respeito dos protestos em Cuba. Ah, sei. E eu conversei com o pessoal, falei, poxa, se a gente fizesse coisas assim, né? Tava em contato com outros artistas e tal. Falei, poxa, mas isso aí vai passar, você vai ver, só logo vai acabar, né? Mas aí aquilo, falei, não, eu vou apostar. E aí eu comecei a fazer nessa pegada, né? E essa do 2 mais 2 igual a 5, aí a partir dali eu peguei mais confiança. Porque o traço daquela outra que eu tinha feito era um pouquinho mais realista, então não estava muito seguro. Então aquela charge da classe com as crianças, aquilo já me conquistou. Falei, não, eu acho que é isso aqui. E aí ali eu já creio que fiz um traço que foi muito difícil decidir também, porque depois de tanto tempo fazendo coisas de tudo quanto é jeito, a cabeça fica meio fragmentada, sabe? Você não sabe o que escolher para fazer. Então ali eu falei, não, é isso e eu vou continuar assim. E você é daqueles desenhistas perfeccionistas que fica ali, que vai, arruma um traço, não tá bom ainda. Demais. Eu acho que é uma dificuldade que eu tô tendo que lidar agora. Porque você vai fazer charge, as coisas, você está tratando de coisas que estão acontecendo agora, você tem que ser rápido. Porque daqui a pouco já passou o assunto e a galera nem vai dar bola mais, né? Então, eu já percebi que teve algumas charges que eu soltei e depois eu olho assim, errei nisso aqui, sabe? Mas aí eu falei, não, vai que vai, deixa assim. E você também, por conta dessa produção que você vem fazendo, que são muitos desenhos, você já teve, ou tem ainda, bloqueios assim de criatividade, de querer desenhar e daí, não tá bom, não sei o que eu vou fazer para poder intercalar isso com outra coisa? Eu acredito que antes dessa fase mais política, vamos dizer assim, eu estava sofrendo com isso. Porque eu acompanhava outros artistas, eles faziam muito fanart, que é você pegar personagens que já existem e fazer a sua versão. Eu falei, mas tem milhões de pessoas que já fazem isso, eu não tô afim, sabe? Eu até me forcei a fazer alguma coisa, mas aí eu olhava e falei, não tá legal. E aí quando entrou essa parte aí de querer reclamar das coisas, eu falei, eu acho que é isso, sabe? Porque eu não estou copiando outro artista, um personagem de um outro artista, eu estou criando o meu povinho ali, sabe? Tipo, a galerinha ali. E nas situações que eu estou querendo comunicar, que eu estou querendo apontar, olha, gente, o que vocês acham, né? E também tem isso, sabe? E é uma coisa que eu gostei muito, essas charges, elas atraíram público dos dois lados, sabe? Então, no começo eu até respondia, sabe? Falei, não, cara, pensa um pouco, não é bem por aí. Mas aí depois de um tempo eu não precisei, porque os próprios seguidores começaram a debater com os caras, sabe? Mas nada xingando, sabe? Eu até me impressionei, eu olhei assim, teve uma que eu tava falando a respeito da agenda climática, né? Do agronegócio e tal. E aí tinha uns caras explicando, cara, não... é assim, assim, assado. Aí o outro, não é bem por aí, sabe? Mas educado, sabe? Tudo numa boa. Foi interessante ver isso, aí me animou. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.